Diariamente, contamos novas histórias cativantes. Se você ama momentos fascinantes e mensagens fortes, inscreva-se agora e não perca nenhuma delas. A chuva caía em cortinas densas, como se o mundo tivesse decidido, por uma noite, prender a respiração. Mateus Fontes mal percebia isso. Seus sapatos elegantes pisavam o chão úmido da calçada na orla da Lagoa Rodrigo de Freitas, a poucos quarteirões do centro iluminado e vibrante do Rio de Janeiro. Era véspera de Natal. E enquanto a cidade vibrava em piscas-piscas, sons de música e canções natalinas, ele caminhava sozinho, com as mãos enfiadas bem fundo nos bolsos do seu paletó sob medida, com o colarinho levantado contra o vento úmido da tempestade. Seu celular vibrava pela 8ª vez em um quarto de hora. Mais uma mensagem de negócios. Mais um cumprimento de Natal sem significado. Felicitações do prefeito, de parceiros comerciais, de senadores, todas bem formuladas, todas vazias. Nem uma única palavra de alguém que o conhecesse de verdade. Mateus guardou o telefone de volta no bolso e soltou um suspiro profundo que desapareceu na noite quente e chuvosa. Ele mesmo havia organizado a festa da empresa naquela noite. Espumante, ostras, uma banda de bossa nova, cenários dourados para fotos, tudo isso para o seu império da construção civil, que lhe garantia prestígio e poder. E, no entanto, ele havia deixado a comemoração antes da hora, como fazia todos os anos. O barulho, as risadas artificiais, a proximidade superficial, tudo havia se tornado um espelho do seu próprio vazio. O caminho à beira da lagoa o levou a um velho banco de madeira, parcialmente molhado pela chuva. Mateus desacelerou o passo. A princípio, pensou que fossem roupas descartadas, largadas ali. Mas o volume se moveu. Ele se aproximou. Seu coração bateu de repente mais forte. Uma criança, não mais velha que 7 anos, encolhida como um animal ferido, com os braços protegendo algo sob um pano rosa esfarrapado, os cabelos emaranhados e molhados, a camiseta fina encharcada, os tênis ensopados pela água da chuva. A menina levantou a cabeça e seus olhos o encontraram. Bem abertos, vazios, velhos de um jeito que uma criança nunca deveria ser. Sua voz foi uma rachadura no silêncio da chuva. Por favor, não me leva de volta. Mateus ficou como que fincado no chão. O quê? Ela pressionou o embrulho mais perto de si. Ela machuca a gente. Um calafrio correu por suas costas e não tinha nada a ver com a temperatura. Lentamente, ele se ajoelhou, sentindo a umidade do chão atravessar o tecido de sua calça. Você está sozinha aqui fora? Nenhuma resposta, apenas um movimento cauteloso, e ele viu o que ela segurava nos braços. Um bebê, de mal 1 ano, talvez menos, com o rosto pálido, pequenas bochechas marcadas pela sujeira e no pescoço delicado, marcas escuras, claras e dolorosas de se ver. Posso ver? Perguntou ele baixinho. A pequena hesitou. Seus olhos correram para as sombras das árvores, como se esperasse que alguém surgisse da escuridão para castigá-la. Então, ela assentiu quase imperceptivelmente. Mateus afastou cuidadosamente o tecido úmido do pano. O bebê soltou um gemido quase inaudível, um som quebrado. Alguns tufos de cabelo escuro colavam-se na testa. O corpo estava assustadoramente quieto. A gente não sabia para onde ir, sussurrou a menina. Eu esperei até ela pegar no sono. Dói menos quando ela não grita. Mateus engoliu em seco. Quem fez isso com vocês? A nossa tia. Ela é má. Às vezes ela tranca a gente no quartinho dos fundos quando bebe. As palavras gravaram-se nele. Uma raiva subiu pelo seu corpo, quente e insuportável. Como você se chama? Perguntou ele, após um curto silêncio. Hannah, sussurrou ela. E a sua irmãzinha? Mia. Uma gota de chuva escorreu pelos cílios da menina sem que ela piscasse. Ela estava além do frio e do medo. Ela estava em modo de sobrevivência. Tudo bem, disse Mateus docemente.
Vocês não vão ficar aqui fora. Vocês vêm comigo. Os braços de Hannah se contraíram ao redor do bebê. Você vai levar a gente de volta? Não, respondeu ele com firmeza. Vou levar vocês para um lugar seguro, protegidas. Ele tirou o paletó e envolveu as duas crianças nele. Ignorou o vento e a chuva que agora batiam diretamente contra a sua camisa. Seu carro estava estacionado um pouco mais adiante, sob as árvores. Um SUV preto, bancos aquecidos, couro impecável. Um espaço que nunca havia carregado algo tão real quanto aquele encontro. Ele ergueu Hannah, que segurava Mia com firmeza, e caminhou pela chuva. Algo dentro dele se rompeu, algo que ele havia enterrado por anos. Pensamentos sobre processos, riscos e complicações passaram por sua mente. Mas outra voz, há muito soterrada, falou mais alto. No carro, ele acomodou as crianças no banco de trás. O olhar de Hannah o encontrou mais uma vez, e por uma fração de segundo, ele pensou ter visto naqueles olhos algo familiar, uma sombra do seu passado, uma lembrança que havia reprimido por anos. Ele segurou no batente da porta, incapaz de desviar o olhar. Seu coração tropeçou. O ar dentro do carro ficou imediatamente mais quente do que lá fora, mas Hannah se encolheu ainda mais ao redor de Mia, como se não quisesse confiar em ninguém. Seus dedos cravavam-se no tecido do paletó dele, como se temesse que alguém fosse lhe arrancar o embrulho. Mateus fechou a porta silenciosamente, respirou fundo e sentou-se na frente. Por um momento, ele apenas ficou ali sentado, com as mãos no volante, incapaz de dar a partida no motor. Você está segura? Disse ele finalmente, virando-se para ela. Eu te prometo. Hannah balançou a cabeça. Ninguém cumpre promessas. As palavras eram adultas demais para uma criança, e foi exatamente isso que fez o peito de Mateus se apertar. Quem fez isso com vocês? Perguntou ele novamente, desta vez de forma mais direta. A voz de Hannah era um sussurro, mal audível, acima do barulho da chuva no teto do carro. A nossa tia, ela bebe. Depois tranca a gente no quartinho e quando a Mia chora, ela aperta a mão na boca dela até ela ficar quieta. Mateus cerrou os punhos. Por um momento, teve dificuldades para não perder o controle. Sua respiração vinha em solavancos, mas ele se forçou à calma, porque o pânico não ajudaria as crianças agora. Como é o nome dela? Sandra, respondeu Hannah secamente. Sandra Kruger. Ele assentiu, como se precisasse gravar aquele nome na própria pele. E por que vocês estão na rua? Porque ontem ela queria trancar a gente. Eu esperei ela dormir e depois fugi. O olhar de Hannah voltou-se novamente para o bebê, que agora jazia fraco em seus braços. A Mia não chorou mais. Aquela era a chance. Mateus viu as bochechas pálidas, os movimentos fracos do bebê. As marcas escuras no pescoço contavam uma história que ninguém queria ouvir. Vamos agora mesmo para uma lanchonete 24 horas, lá é quente. Depois, resolvemos o resto. Ele deu a partida no motor. A viagem pelas ruas noturnas foi preenchida por um silêncio peculiar. Luzes de Natal brilhavam nas casas. De algumas janelas saíam músicas natalinas. Mateus olhava repetidamente pelo retrovisor. Os olhos de Hannah encaravam o vazio enquanto ela ninava Mia mecanicamente. Quantos anos você tem? Perguntou ele com cautela. 7. E a Mia tem 8 meses. Sua voz falhou, como se ela mesma mal pudesse acreditar que precisava carregar aquela responsabilidade. Você não tem ninguém que possa ajudar vocês? Um tio? Um amigo da sua mãe? Hannah balançou a cabeça lentamente. A mamãe morreu, a palavra o atingiu como um soco. O que aconteceu? Doença grave, sussurrou ela. Ela só ficava deitada. Eu levava água para ela, biscoito. Uma manhã, ela não respirou mais. Mateus engoliu em seco com dificuldade. E o seu pai? Ele não estava lá. Por um instante, a raiva brilhou nos olhos dela, como se a simples menção a ele fosse uma traição. A mamãe disse que ele amava ela antigamente, mas que ele foi embora.
Mateus sentiu seu coração começar a disparar. Como era o nome da sua mãe? Ele fez a pergunta casualmente, mas por dentro já pressentia que aquela resposta destruiria mais do que ele poderia suportar. Hannah olhou diretamente para ele. Isabel. O nome ecoou dentro dele como um eco de outro tempo. Imagens surgiram. Uma jovem com um olhar risonho, um verão na faculdade, planos que nunca viraram realidade. Seu estômago se contraiu. Isabel Weber? Perguntou ele, sem voz. Hannah assentiu lentamente, surpresa com a reação dele. Era a minha mamãe. Mateus encarou o para-brisa enquanto seu pulso latejava de forma ensurdecedora. Havia 7 anos que ele não pronunciava aquele nome. 7 anos desde que ela havia desaparecido de sua vida sem dizer uma palavra. Ele se forçou a dizer uma frase clara. Você se parece com ela. Hannah franziu a testa, trazendo Mia mais para perto de si. A mamãe às vezes falava de um homem, alguém que construía casas, mas não sabia como ficar. Mateus segurou o volante com força. A frase cortou mais fundo do que qualquer ferida do passado. Ele se forçou a focar os olhos na estrada, enquanto a percepção o corroía por dentro. Aquelas crianças não eram apenas estranhas na noite, eram o espelho de um erro que agora o havia alcançado. Ele finalmente estacionou em frente a uma pequena lanchonete 24 horas na periferia da cidade. Luzes de néon piscavam na vitrine. Uma árvore de Natal torta decorava o canto. Ele desceu, abriu a porta de trás e estendeu a mão para Hannah. Venham, vocês precisam se aquecer. Hesitante, ela desceu, com Mia firmemente pressionada contra si, sempre pronta para sair correndo no momento seguinte. Mas quando sentiu o cheiro de sopa e café, pareceu ceder um pouco. Mateus as conduziu a uma mesa nos fundos. Pediu sopa e leite quente. Enquanto Hannah segurava lentamente a caneca com as 2 mãos, ele a observava em silêncio. Seu coração ainda martelava. O nome Isabel circulava em sua mente. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que sua vida cuidadosamente controlada balançava, engatilhada por uma menina com olhos marcados e um bebê que mal tinha forças para chorar. A garçonete colocou os pratos na mesa. Uma sopa fumegante e uma pequena mamadeira de leite morno. O aroma do caldo e do pão fresco encheu o ar, mas Hannah mal tocou na colher. Ela segurava Mia firme nos braços, cuja respiração finalmente estava mais compassada. Mateus sentou-se à frente dela, com os cotovelos apoiados na mesa, o olhar fixo nela, como se pudesse assim penetrar cada camada do seu medo. Você pode me contar o que aconteceu? Perguntou ele com cautela. Os dedos de Hannah apertaram a caneca com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ela assentiu lentamente, sem olhá-lo, diretamente. A mamãe estava doente, muito doente. Só ficava na cama. Eu levava água, às vezes biscoito salgado, às vezes ela sorria, mas aí, uma manhã, ela não acordou mais. O peito de Mateus se apertou. Do que ela estava doente. A voz de Hannah era calma, quase factual. Disseram que estava em todo lugar. No sangue dela, nos ossos, câncer. A palavra pairou pesada no espaço, como se até a luz de néon sobre a mesa ficasse mais escura. E o seu pai? Perguntou ele baixinho. Hannah balançou a cabeça. Ele não era meu pai de verdade. O nome dele era Miguel. Ele era legal. Fazia panquecas em formato de estrela, mas sofreu um acidente no trabalho. Depois disso, não teve mais ninguém. Sua voz quebrou por um instante, mas ela se recuperou imediatamente. Mateus respirou fundo enquanto as peças do quebra-cabeça de sua própria vida se reagrupavam. E então o olhar de Hannah endureceu. Aí veio a Sandra, irmã da mamãe. Ela disse que ia cuidar, mas não gostava da gente. Disse que a Mia era um erro. Ela me batia quando eu fazia muito barulho. Ontem queria trancar a gente no quartinho. Aí eu fugi. Mateus sentiu suas mãos se fecharem em punhos inconscientemente. Ela não vai mais tocar em vocês,
murmurou ele. Hannah puxou o paletó mais para perto de si e de Mia, como se ainda não pudesse acreditar naquelas palavras. Depois de um tempo, ela enfiou a mão no bolso e tirou algo. Um pequeno medalhão arranhado. Colocou-o sobre a mesa e abriu-o com os dedos trêmulos. De um lado, Isabel sorria, jovem, cheia de vida. Do outro lado, uma foto de Mateus, tirada nos tempos de faculdade, com o braço passado descontraidamente sobre o ombro dela. Ele encarou a imagem, incapaz de respirar. A mamãe disse que isso foi antes, sussurrou Hannah. Antes do Miguel? Antes de mim. Ela baixou o olhar. Às vezes, quando estava cansada, ela falava de um homem que sabia construir cidades, mas esquecia como amar as pessoas. Ela dizia que isso tinha partido o coração dela. A garganta de Mateus estava seca, mas ele conseguiu soltar uma palavra rouca. Ela pensou em mim. Hannah assentiu. Um pouco antes de morrer, ela pegou a minha mão e disse: se acontecer alguma coisa comigo, procura o Mateus. Ele sabe o que fazer. Era como se o mundo ao seu redor estivesse perdendo o foco. Todos esses anos, ele acreditara ter perdido Isabel definitivamente. E agora, a filha dela sentava-se à sua frente, com olhos que carregavam o mesmo fogo. Ele sentiu culpa, raiva, tristeza e uma responsabilidade que nunca havia desejado, mas da qual nunca mais se libertaria. O celular vibrou em seu bolso. Uma reunião na manhã seguinte, uma ligação urgente de investidores. Ele o puxou, olhou para a tela, rejeitou a chamada e colocou o aparelho virado para baixo na mesa. Seu olhar permaneceu em Hannah. Eu não sei o que vem pela frente, disse ele lentamente, mas eu te prometo uma coisa, não vou deixar mais ninguém machucar vocês. Os olhos de Hannah se encheram de lágrimas, mas ela não chorou. Em vez disso, colocou cuidadosamente sua mão pequena na dele. Pela primeira vez naquela noite, seu tremor parou. Lá fora, a chuva continuava a cair. Por dentro, porém, algo começava a mudar. Não de forma barulhenta, não dramaticamente, mas de mansinho, como uma promessa que finalmente seria cumprida. E enquanto Mateus fixava o olhar no bebê adormecido, sabia que aquela noite era apenas o começo. As portas automáticas do Hospital São Francisco abriram-se com um zumbido quando Mateus entrou com passos rápidos. Em sua mão esquerda segurava Hannah, na direita, Mia, que ainda estava envolta em seu paletó. A luz na recepção era forte e uma enfermeira emudeceu imediatamente ao ver as marcas no pescoço do bebê. Ela precisa de ajuda, disse Mateus de forma curta e enfática. A mulher não hesitou por um segundo, chamou os colegas, que os conduziram para uma sala de atendimento. Hannah agarrou-se desesperadamente a Mateus e gritou quando uma médica recebeu Mia cuidadosamente. Mateus ajoelhou-se imediatamente e falou calmamente com a menina. Eles querem ajudar ela. Não vão machucar, explicou ele seriamente. Os lábios de Hannah tremeram, mas ela foi soltando o aperto aos poucos. A médica checou o pulso e a respiração e afastou a manta. Hematomas escuros nas costelas e no pescoço, velhas cicatrizes nas pernas. As evidências eram claras. Isso aqui são marcas de maus tratos repetidos, murmurou a médica com voz grave. O maxilar de Mateus se contraiu e ele pressionou os punhos contra as coxas. As crianças estavam com uma tia, explicou ele secamente, com os olhos fixos na médica. A mãe faleceu. A mulher assentiu. Seu olhar era firme e profissional. Somos obrigados a acionar o conselho tutelar, respondeu ela, sem rodeios. Pouco depois, uma assistente social entrou com uma prancheta e uma expressão severa. Meu nome é a Sra. Lindner, apresentou-se. O senhor é parente? O olhar de Mateus vagou para Hannah, que estava sentada silenciosamente ao lado da cama, e então ele assentiu. O suficiente para assumir a responsabilidade, respondeu resoluto. Provisoriamente, só podemos registrá-lo como contato de emergência, explicou Lindner enquanto organizava os formulários.
Um pedido de guarda será avaliado. Mateus endireitou-se, com as mãos fundas nos bolsos, mas com a voz clara e firme. Então dê entrada nele imediatamente. Quero que conste nos autos. Eu assumo a responsabilidade. Lindner examinou-o com ceticismo, como se testasse se ele falava sério. Mas Mateus não desviou o olhar. Não estou aqui para negociar. Estou aqui para proteger estas crianças. Hannah permaneceu em silêncio. As pernas balançavam na cadeira, curtas demais para tocar o chão. Ela encarava Mia, que a essa altura estava conectada a um monitor que indicava os batimentos cardíacos com um bip suave. Ela está dormindo, sussurrou ela, como se mal pudesse acreditar. Mateus sentou-se ao lado dela, com a voz baixa. Sim, ela está dormindo, e desta vez vai acordar bem. Pela primeira vez, ela olhou diretamente para ele, e por um momento ele reconheceu a expressão obstinada que Isabel também costumava ter. Um enfermeiro trouxe roupas infantis limpas, macacões macios com patinhos amarelos. Hannah passou a mão cuidadosamente sobre o tecido, como se ele pudesse quebrar. A gente nunca teve algo assim, murmurou baixinho. Mateus pigarreou, engolindo o nó na garganta. Então vocês têm agora, disse ele simplesmente. A assistente social retornou, desta vez com uma pilha de papéis. Senhor Fontes, se o senhor quiser requerer a guarda, precisará comparecer ao tribunal nos próximos dias. Até lá, elas ficam comigo, interrompeu ele imediatamente. Eu tenho os recursos e o espaço. Não vou permitir que as mandem de volta. 1 hora se passou em um fluxo de perguntas e formulários. Hannah desenhava pequenas estrelas em um guardanapo enquanto Mateus assinava os documentos. Finalmente, a médica entrou novamente na sala. O bebê está estável, sem lesões internas, mas vai ficar em observação até amanhã. Hannah deu um pulo imediatamente. Eu posso ficar? Sim, claro, respondeu Mateus sem hesitar. Nós dois vamos ficar. A médica assentiu e os deixou sozinhos com o bip regular dos aparelhos. Depois de um tempo, Hannah começou a cantarolar baixinho, uma melodia quebrada, mas familiar. Mateus a reconheceu imediatamente, pois Isabel a cantava frequentemente quando a chuva caía. Sem querer, ele começou a acompanhar baixinho. Os olhos de Hannah se arregalaram. Você conhece essa música? Sussurrou ela, surpresa. Sim, respondeu ele. Rouco. Há muito tempo eu a cantava. Hannah assentiu seriamente. A mamãe sempre cantava quando a Mia chorava. Mateus mal conseguia responder. O peso da lembrança apertava sua garganta. A porta se abriu novamente. E a senhora Lindner entrou, desta vez com uma postura diferente. Senhor Fontes, seu pedido de guarda provisória foi concedido. O senhor tem a responsabilidade total até a audiência em 3 dias. Hannah levantou a cabeça. Lágrimas brilhavam em seus olhos. Isso significa que a gente não precisa voltar? Mateus olhou para ela seriamente. Não, Hannah, vocês não precisam voltar. Ela assentiu quase imperceptivelmente e deixou-se reclinar ao lado dele. Pela primeira vez naquela noite, ela pareceu relaxar um pouco a tensão. Os dias seguintes no hospital passaram entre exames intermináveis, conversas e formulários. Mateus não saiu do lado de Hannah e Mia enquanto os médicos colhiam amostras de sangue e elaboravam relatórios. Quando a senhora Dudos e Lados, Lindner sugeriu que realizassem um teste genético. Ele concordou imediatamente. Para outros, aquilo poderia ser rotina. Para ele, era um passo em direção a uma vida desconhecida. Ele sabia que aquele resultado era mais do que um documento. Era uma verdade que poderia destruí-lo, redefini-lo. Hannah observava atentamente os sussurros entre os adultos. Por que estão tirando o seu sangue? Perguntou ela, quando estavam sozinhos. Seu olhar era afiado, cheio de desconfiança, como se quisesse encurralá-lo em uma mentira. Mateus tentou desviar do assunto, mas ela não cedeu. É por minha causa, não é? Sua voz vibrava com um medo que era velho demais para uma criança.
Finalmente, ele assentiu lentamente. Sim, Hannah, é por sua causa. Quando o resultado chegou, um silêncio esmagador tomou a sala. A senhora Lindner colocou os documentos sobre a mesa com uma voz neutra. As mãos de Mateus tremeram ao ler as palavras sóbrias. Probabilidade de paternidade, 99,9%. Seu coração acelerou enquanto compreendia que havia se fechado um círculo que ele há muito queria esquecer. Hannah encarou-o, com os pequenos punhos cerrados. Então é verdade, você é. Ela interrompeu a frase, mas as palavras pairaram como uma faca entre eles. Mateus baixou o olhar, com a voz pouco acima de um sussurro. Eu não sabia, Hannah. Se eu soubesse, nunca teria ido embora. Cada palavra pesava, como se precisasse pagar uma dívida que se acumulara ao longo dos anos. Eu cometi erros, grandes erros, e eles atingiram vocês. Seus olhos brilhavam úmidos enquanto ele lutava para manter a compostura. Hannah balançou a cabeça violentamente. Você não procurou a gente. A mamãe disse que você poderia ter salvado a gente. As palavras o atingiram como golpes. Cada frase era uma acusação nascida de pura dor. Eu não posso mudar o passado, disse ele após uma longa pausa. Tem coisas que não dá para apagar, mas posso estar aqui agora. Quero ser o pai que vocês merecem. Sua voz era firme, embora suas mãos tremessem. Os lábios de Hannah tremeram e sua respiração veio em soluços. E quanto a ela? Perguntou ela de repente, com um olhar que o testava como um juiz. Ela não é sua filha. Você vai dar ela embora se ficar difícil? Havia um medo nu em sua voz, que fazia seu rosto parecer muito mais velho. Mateus colocou a mão no braço dela, calmo, mas inabalável. A Mia pertence a você e você pertence a mim. Isso faz de nós uma família, não importa o que digam os laços de sangue. Vou amar e proteger as duas como se fossem da minha própria carne. Ele falou com ênfase, e mesmo que sua voz tremesse, sua determinação era evidente. Os olhos de Hannah oscilaram, como se dúvidas e esperança lutassem entre si. Mas pela primeira vez, o frio desapareceu do seu olhar. Um silêncio se espalhou. Apenas o tic-tac do relógio e o bip suave dos aparelhos podiam ser ouvidos. Hannah estendeu a mão cuidadosamente, como se quisesse colocá-lo à prova. Se você realmente quer a gente, nunca mais pode desaparecer. Promete. A garganta de Mateus estava seca, mas ele assentiu imediatamente. Eu prometo, Hannah. Eu fico. Ela soltou um suspiro profundo, e naquele suspiro estava o peso de metade de uma vida. Naquele momento, a porta se abriu e Mia começou a resmungar. Hannah levantou-se, pegou-a com carinho nos braços e a ninou até que ficasse calma novamente. Mateus olhou para as duas e em seu peito cresceu uma nova certeza. Pela primeira vez em anos, sentiu não apenas culpa, mas também esperança. Não era mais um impulso espontâneo, mas uma decisão que mudaria sua vida irrevogavelmente. A sala do tribunal no Rio de Janeiro estava cheia até o último assento quando a audiência começou. Sandra Kruger sentava-se no banco dos réus, perfeitamente arrumada, com um olhar gélido e um advogado ao seu lado. Mateus sentia a pequena mão de Hannah na sua, enquanto Mia dormia em um bebê, conforto. A juíza, uma mulher de meia-idade com tom severo, abriu a sessão com palavras breves. Já após os primeiros minutos, ficou claro que aquele não seria um processo simples. O advogado levantou-se e declarou: Mateus não possui qualquer direito legal sobre as crianças. Minha cliente ressalta, disse ele, que o senhor Fontes não é um tutor registrado e até poucos dias atrás não tinha qualquer contato com as meninas. Mateus sentiu a tensão se condensar na sala. O advogado colocou fotos da casa de Sandra sobre a mesa, limpa e organizada. Minha cliente pode garantir estabilidade, ao contrário deste homem que age por sentimentos de culpa. Sandra não moveu um músculo, mas seus olhos faiscaram frios. Hannah apertou a mão de Mateus com mais força, sem desviar o olhar da juíza.
A advogada de Mateus levantou-se calmamente e apresentou os relatórios médicos. As marcas de maus-tratos são inequívocas, declarou ela. Lesões antigas e novas em Mia, documentadas pelos médicos do Hospital São Francisco. A juíza recebeu os documentos. Sua testa franziu-se. Somam-se a isso os depoimentos da assistente social. Senhora Lindner, continuou a advogada. Eles confirmam negligência e violência na residência da senhora Kruger. Um murmúrio baixo correu pela sala, mas Sandra permaneceu exteriormente controlada. Apenas um tremor nervoso em seu maxilar revelava o quanto estava sob pressão. Mateus finalmente levantou-se, com a voz firme, embora seu coração estivesse acelerado. Eu sei que cometi erros, começou ele, mas estou aqui para assumir a responsabilidade. Eu amo a Hannah porque ela é minha filha, e amo a Mia, embora ela não seja. Sangue sozinho não faz uma família. Para mim o que importa é que elas possam sorrir, que estejam seguras e que ninguém nunca mais bata nelas. As palavras ecoaram pelo espaço, e o silêncio que se seguiu foi quase palpável. Até a juíza deixou a caneta de lado por um momento. O advogado de Sandra deu um pulo imediatamente. Isso são emoções, não são fatos. O Sr. Fontes fala de amor, mas amor não substitui uma base jurídica. A juíza levantou a mão e pediu silêncio. Não estamos decidindo sobre sentimentos aqui, mas sim sobre o bem-estar das crianças. Hannah respirava depressa. Seu peito subia e descia, como se lutasse contra paredes invisíveis. Ela hesitou, então de repente levantou a mão. Eu quero falar uma coisa, declarou com voz firme. Todos os olhos se voltaram para ela e Mateus sentiu seu coração parar. A juíza assentiu. Então venha para a frente, Hannah. A menina deu um passo à frente com cautela, com o olhar fixo na irmã. A Sandra machucava a gente. Ela tampava a boca da Mia quando ela chorava. Ela me batia quando eu fazia barulho. Sua voz tremia, mas ela pronunciava cada palavra de forma clara e distinta. O Mateus não mandou a gente embora. Ele deu comida pra gente, cobriu a gente, disse que a gente é importante. Com ele, eu não tenho medo. Um burburinho correu pelo salão enquanto Hannah permanecia imóvel. Sandra bufou desdenhosa. Uma criança não sabe o que é bom para ela. Mas a juíza ergueu as sobrancelhas com severidade. Esta criança fala com mais clareza do que muitos adultos. As pequenas mãos de Hannah tremiam, mas ela ergueu o queixo de forma obstinada, como sua mãe costumava fazer. A gente quer ficar com ele, acrescentou ela, baixinho, mas com determinação. Então ela retornou para perto de Mateus, que segurou sua mão sem dizer palavra. Havia o brilho de lágrimas em seus olhos, mas ele permaneceu ereto. A juíza inclinou-se para a frente, com a voz fria, mas decidida. Após ponderar as evidências e no interesse do bem-estar das crianças, concedo ao Sr. Mateus Fontes a guarda provisória definitiva sobre Hannah e Mia Weber. Por um momento, a sala ficou silenciosa, antes que começasse o farfalhar de papéis e o murmúrio dos espectadores. Mateus soltou um suspiro profundo, como se tivesse prendido o ar durante toda a audiência. Sandra levantou-se de um salto, protestando alto, mas o martelo da juíza encerrou qualquer discussão posterior. Hannah encostou-se em Mateus, enquanto Mia, ao fundo, emitia sons inquietos. Para Mateus, aquele momento era mais do que uma vitória no tribunal. Era o fim de um capítulo que ele nunca quisera abrir, e ao mesmo tempo, o início de um novo, do qual não podia mais abrir mão. Enquanto deixavam a sala, ele sabia que agora uma tarefa maior o aguardava. Não apenas vencer, mas permanecer ao lado delas todos os dias. A decisão da juíza ainda ecoava nos ouvidos de Mateus quando ela encerrou a ata. O Sr. Fontes recebe o poder familiar integral e a tutela sobre Hannah e Mia Weber. Por um momento, ele não conseguiu respirar. Tantas lembranças e imagens do futuro espremiam-se em seu peito. Sandra protestou alto, mas o martelo sobre a mesa tornou qualquer outra discussão nula. Hannah olhou para ele e em seus olhos havia algo novo.
Não mais desconfiança, mas uma esperança cautelosa. Ele sabia que aquele dia havia mudado tudo, de forma definitiva e irreversível. Poucos dias depois, ele segurava a confirmação oficial nas mãos quando chegaram juntos à sua nova casa na orla da Lagoa Rodrigo de Freitas. Era um edifício moderno, sóbrio, mas acolhedor, com grandes janelas voltadas para a água e um pequeno jardim atrás da casa. "Esta é a casa de vocês agora", disse ele ao abrir a porta, e sua voz soou mais séria do que pretendia. Hannah cruzou a soleira com cuidado, com Mia no colo, e olhou ao redor com olhos arregalados. Os cômodos não pareciam frios ou vazios, mas preparados, como se estivessem há muito tempo esperando pelas duas. Até o cheiro de madeira nova e tinta transmitia uma sensação de recomeço. No andar de cima, ele conduziu Hannah a um quarto cujas paredes estavam pintadas em um azul suave. Uma estante cheia de livros ficava encostada na parede, e sobre a cama havia uma colcha com estampa de estrelas, cuidadosamente dobrada. Hannah ficou como que petrificada, com os lábios levemente abertos, como se não soubesse se estava sonhando. "É meu?" perguntou ela num sussurro, quase com medo. Mateus assentiu com um sorriso. "Tudo aqui é seu." Pela primeira vez desde o encontro deles, ele viu a expressão dela se iluminar, como se mal pudesse acreditar que tinha direito a algo bonito. Para Mia, ele havia preparado um quarto menor, claro, com um berço e bichos de pelúcia coloridos em cada canto. Nas paredes havia quadros simples de animais, que ele havia escolhido conscientemente porque pareciam alegres. Hannah deitou sua irmã ali cuidadosamente e o bebê agarrou imediatamente um coelho de pelúcia com orelhas longas. "Ela está sorrindo", disse Hannah quase incrédula, acariciando suavemente a bochecha de Mia. Mateus estava de pé no batente da porta, com as mãos nos bolsos, e sentiu a garganta se apertar. Era como se naqueles cômodos tivesse despertado de repente um batimento cardíaco que ele já julgava perdido. À noite, sentaram-se juntos à mesa de jantar, onde havia pratos com uma massa fumegante, pão fresco e uma tigela de frutas. Hannah comia em silêncio, mas seus ombros estavam menos tensos do que o habitual, enquanto Mia segurava avidamente pequenos pedaços de pão nas mãos. "Comer tanto assim sem ninguém gritar", murmurou Hannah, com o garfo ainda no ar. Mateus deixou seu próprio garfo de lado e respondeu calmamente: "Aqui, ninguém vai gritar. Aqui, vocês estão seguras." A menina olhou para ele, avaliando-o, mas desta vez sem desviar o olhar. Naquele olhar havia um pedido silencioso que ele compreendeu. Mais tarde, ele leu uma história para elas enquanto se sentavam juntos na sala de estar. Mia logo adormeceu no colo de Hannah, com o rosto pacífico e relaxado como nunca antes. Hannah, porém, escutava com atenção, com a testa apoiada no ombro de Mateus, como se quisesse guardar cada sílaba. Quando ele fechou o livro, restou um silêncio que não era vazio, mas cheio de calor. "A mamãe lia assim", disse Hannah baixinho, e sua voz soou ao mesmo tempo triste e agradecida. Mateus assentiu, e embora a dor subisse dentro dele, sentiu ao mesmo tempo algo que não conhecia há muito tempo: acolhimento. A noite caiu, e a casa, à beira da lagoa, repousava silenciosa sob a chuva. No quarto de Hannah, uma pequena luminária noturna estava acesa, projetando estrelas no teto e afastando a escuridão. Mateus estava parado à porta, observando-a puxar a colcha sobre si e fechar os olhos lentamente. "Durma bem", murmurou ele, quase inaudível, mas com voz firme. Para ele, aquela frase era mais do que uma rotina. Era uma promessa que ele jamais queria quebrar. Pela primeira vez, sentiu que da culpa havia nascido a responsabilidade e da solidão uma família que ele nunca mais se permitiria perder. Os dias na nova casa, à beira da lagoa, tornaram-se rapidamente um novo começo.